assim, sobre mordomia total. Estamos falando de mordomia cristã. Os irmãos que nos visitam, mais uma vez reiteramos que são bem-vindos em nome de Jesus, recebemos com alegria, e nós estamos estudando sobre mordomia cristã, mordomia total, são os dois nomes que se dá para a questão da mordomia, e já falamos aqui na igreja, explicamos primeiramente o que é mordomia. Então, só para a gente refrescar a nossa memória e aí pegar o gancho para poder seguir em frente, nós entendemos por mordomia cristã ou por mordomia, primeiro a mordomia em si. O mordomo é aquele que cuida daquilo que não é seu, não é? O mordomo cuida daquilo que é do outro. Esta é a ideia do mordomo, a figura do mordomo, ele cuida daquilo que é do outro, não é? Então, quando falamos da mordomia cristã, então já podemos dizer o quê? É aquele que cuida das coisas que não são suas, mas que são de Deus, que pertencem a Deus. E nós podemos entender que todas as coisas pertencem a quem? A Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Tudo vem do Senhor, a Bíblia diz, né? Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, todas as coisas que existem pertencem a Deus. Isso quer dizer que o mundo criado, com a sua criação, tudo pertence a Deus. E se tudo pertence a Deus, inclusive nós pertencemos a Deus, devemos cuidar de tudo que é do Senhor, como bons mordomos do Senhor. Então, ao longo desses estudos, estamos vendo a mordomia cristã sendo aplicada em várias áreas da nossa vida, com alguns exemplos bíblicos, mostrando para os irmãos a necessidade de nós, enquanto salvos e servos do Senhor, podermos realmente exercer dentro e fora, né, do ambiente igreja, poder exercer a mordomia cristã, isso é, o cuidado com as coisas de Deus. Deus nos confiou nas nossas mãos tudo para nós cuidarmos. Desde o Adão, desde o Éden, Deus confiou todas as coisas ao homem, para que ele cuidasse, para que ele administrasse. Inclusive, diz o texto da Gênesis, que o Senhor sujeitou todas as coisas a Adão, para que ele pudesse governar aquela situação toda e, é claro, fazer isso para a glória de Deus. Agora, o que nós observamos ao longo da história é que o homem deixou de fazer ou de administrar as coisas de Deus de acordo com a vontade de Deus. É como se você tivesse, por exemplo, uma pessoa que trabalha para você e a pessoa começasse a fazer o serviço de acordo com o que ela acha que tem que ser feito e não com o que você, que é o patrão ou que é o dono, né, deixou as determinações para que ela pudesse fazer. Então hoje nós estamos vivendo assim. Nós, enquanto servos e servas de Deus, estamos querendo administrar as coisas que pertencem a Deus, mas a nossa maneira, e não muitas vezes a maneira que Deus deixou na sua palavra. Então todas as formas de administrar aquilo que pertence ao Senhor, Deus deixou para nós na sua palavra. E nós não podemos abrir mão de fazer da forma que Deus ensinou, porque quando nós fazemos de uma forma que Deus não ensinou, a probabilidade de dar errado é muito grande. Não quer dizer que nós somos fatalistas, que então vai dar errado de qualquer maneira, não, mas que a probabilidade de dar errado quando você não segue as orientações do Senhor, ela é muito grande. Quando você segue a orientação de Deus, aí a certeza de ser bem sucedido, aí sim ela é 100%. Por quê? Porque Deus estará direcionando os seus passos. Então, o que nós observamos é que ao longo da história da igreja, as pessoas passaram a cuidar das coisas próprias e não das coisas de Deus. Me lembro com isso de que aconteceu lá no tempo de Neemias, não é? No tempo de Neemias, quando o povo estava voltando do cativeiro babilônico, vocês se lembram? Quem já leu essa história, né? O povo ficou 70 anos cativo na Babilônia. Era muito tempo. O povo sofria, gemia, chorava, lamentava, e Deus ouviu o lamento, apesar do povo ser de dura serviço. Mas aí Deus faz o quê? Levanta Neemias, levanta Esdras e Zorobabel para trazer o povo de volta para
de novo a terra que manava leite e mel. Mas aí, o que acontece? Eles voltam à primeira parte com Neemias e começam a reconstrução dos muros e das casas. Aí vem Esdras, e aí vem Zorobabel. Zorobabel começa a construção, ou a reconstrução do templo. Mas quando Zorobabel começa a reconstrução do templo, o povo preferiu fazer o quê? Se ocupar primeiro de cuidar das suas próprias casas e deixar o templo em ruínas. Aí Deus levanta quem? O profeta Ageu, e dá um tapa lá de luva de pelica em todo mundo, e diz: olha, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, isto é, em casas luxuosas, bem trabalhadas, acabadas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? O que Deus queria dizer com isso? Vocês não estão sendo bons mordomos meus, não. Vocês estão preocupados com as próprias coisas, com as coisas pessoais, e não com as minhas coisas, não com o meu reino, e não com aquilo que eu deixei para vocês administrarem. Não é diferente nos dias de hoje, quando cada vez mais as pessoas pensam ter e possuir, cada vez mais as pessoas estão em si mesmadas, isto é, pensando nas próprias coisas. Somos cada vez mais egoístas, e estou falando somos de uma maneira generalizada, né? O ser humano, e é claro, incluímos os crentes nisso, mas é claro que existem muitas exceções dentro das igrejas, no meio cristão, muitas pessoas que não se dobraram, muitos joelhos que não se dobraram a Baal, isto é, muitas pessoas que ainda continuam sendo fiéis a Deus, continuam fazendo a vontade do Senhor, apesar das adversidades. O salmo que nós lemos, do Salmo 119, do 105 e diante, justamente mostra um homem de Deus que fazia a vontade de Deus, apesar das situações, apesar de ter adversário, inimigos, apesar das calúnias, das difamações, ele buscava fazer e guardar a palavra de Deus. Pois bem, diante disso tudo, entender a mordomia como uma obrigação do crente é algo muito importante. A mordomia, que significa então você cuidar, você gerenciar, você administrar. Os termos podem ser diversos, mas tudo é o quê? É o cuidado de fazer a obra de Deus como Deus deixou que fizéssemos, como Deus determinou. Então precisamos pensar nisso. Eu tenho que fazer de acordo com a vontade do meu Deus. Pois bem, dito isto, hoje a lição é Hebreus 7, de 2 a 9, que vamos ler agora nesse momento. Hebreus 7, de 2 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler do 1 ao 10 porque completa a perícope, tá bom? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Está falando de Jesus, tá? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Por quê? Porque o Filho de Deus, humanamente falando, tinha genealogia. Divinamente falando, não tem genealogia. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Que não teve princípio de dias, porque ele é o alfa e o ômega, isso? Nem fim de existência, porque ele é eterno. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na presença de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Amém.
Meus irmãos, você já percebeu que o tema de hoje em relação à mordomia é o dízimo, o ponto de partida. Esse é a temática, ou é o tema que nós temos hoje, tá certo? Dentro da mordomia cristã, uma das coisas que nós devemos cuidar é daquilo que pertence ao Senhor, que diz respeito às coisas materiais. E o Senhor, nós sabemos, nos dá 100% de tudo que nós temos, não é isso? Tudo vem do Senhor. E quando pensamos na questão do dízimo, as pessoas às vezes torcem o nariz e não gostam de falar sobre o assunto, porque muitos hoje em dia têm ensinado que o dízimo não está no Novo Testamento. Bom, acabamos de ler o Novo Testamento. Muitos acham que o dízimo é uma coisa apenas da lei, do tempo da lei. Acabamos de ver que não é apenas do tempo da lei. Mas um dos maiores argumentos que as pessoas que são contrárias à questão da entrega, da devolução do dízimo, eles argumentam, é que não há uma ordenança para o dízimo no Novo Testamento. Isto é verdade. Não há uma ordenança. Mas pense comigo, por que não há uma ordenança? Se você pensar direitinho, o povo que estava vivendo no Novo Testamento era todo descendente do povo que vinha do Antigo Testamento. Lembram disso? Lá no Antigo Testamento, o nosso Deus encerrou a palavra profética com quem? Com Malaquias, o último profeta. Depois de Malaquias, quanto tempo ficou sem voz profética na terra? 400 anos. Vocês se lembram? Eu não sei quem tem alguma Bíblia com 4 páginas em branco. Alguém tem? Aquelas Bíblias antigas. Antigamente eu tinha, agora eu não tenho mais, tem muitos anos. As Bíblias, elas vinham com 4 páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente pensava que era para escrever, para fazer anotação, né? Depois que chegou um pastor lá na igreja e falou assim: não, isso aí não tem nada a ver com escrever, isso é para simbolizar que houveram 400 anos onde não houve voz profética na terra. Isto é, Deus se calou. Mas se Deus se calou, como é que o povo manteve? Como é que eles mantinham a palavra, o ensino? Como é que eles mantinham isso? Através da tradição oral, isto é, pai passando de geração em geração para os seus filhos, tá? O ensino. Então, o povo já estava habituado e consciente de que o dízimo era uma ordenança, e ponto. Então não era necessário que agora no Novo Testamento viesse uma nova ordenança para fazer o que eles já tinham ordenança e já faziam. O próprio Senhor Jesus disse que não veio para abolir a lei, não é isso? Ele veio fazer o que com a lei? Cumprir a lei. E é claro que se ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir a lei na sua totalidade. Jesus não veio cumprir parte da lei, porque a Bíblia nos garante que aquele que escorrega numa só letra da lei é devedor de toda a lei. Então, Jesus, ele disse que veio para cumprir a lei em todos os seus aspectos, inclusive na questão do dízimo também. Não é tanto que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você vai ver o próprio Senhor mandando lá pegar um peixe para pegar lá o imposto e pagar aquilo que era devido. Então, na verdade, não se tem uma ordenança no Novo Testamento, porque já era a ordenança e o povo já cumpria a ordenança. Não era necessário você malhar em ferro frio, não é? Você falar assim: ah não, tem que fazer isso de novo. Não, o povo já fazia, já praticava isso, e você vai observar aqui na leitura que nós fizemos, que justamente já era uma prática. Observe que ele está falando de Abraão, está falando de Levi, homens de Deus que estavam praticando isso no passado, e o escritor aos Hebreus coloca isto para que fosse um exemplo naquele momento da história, porque a carta aos Hebreus foi escrita muito depois de Jesus. Então, nós observamos que continua valendo a ideia e a lei e a ordenança dos dízimos e ofertas. Aí, você volta para Malaquias e vê o texto lá, perguntando assim: em que te roubamos? Qual é a resposta? Nos dízimos e nas ofertas. Isso quer dizer o que, se você for interpretar?
nos dízimos e nas ofertas, um sinal claro de que ambas as coisas são ordenanças do Senhor. Ambas as coisas, o dízimo e a oferta, são ordenanças. Mas qual é a diferença de um para o outro? É que o dízimo, Deus estipulou a quantidade, não é isso? É 10% ou a 10ª parte, ou as primícias. E a oferta? A oferta é segundo propuser o Senhor no seu coração. Essa é a grande diferença. Mas ambos são igualmente ordenanças. Então, observe, os escritores do Novo Testamento se ocupam muito pouco acerca do dízimo. Tá? Nós temos não mais do que 9 textos que fazem referência no Novo Testamento sobre dízimo. Olha só, 9 textos, em comparação com lá no Antigo Testamento, que tem mais de 40 passagens falando sobre o dízimo. Mas por que então se falou pouco? Volto a dizer, porque o povo já praticava. Se falou pouco para quê? Para aqueles que estavam chegando pudessem se enquadrar naquele regime de lei e então continuar praticando, porque é daí que vinha o sustento na época missionário. Vocês vão lembrar que o apóstolo Paulo, por exemplo, foi sustentado por qual igreja? Quem lembra? Qual igreja sustentava o apóstolo Paulo regularmente? Outras também mandavam oferta, mas uma era a igreja que sustentava ele. A igreja primeira, aquela que ele começava as suas viagens missionárias e voltava para ela sempre. Quem lembra? Aliás, quantas foram as viagens missionárias de Paulo? Quantas? As viagens missionárias? 3? O irmão Fernando está falando que foi 3. Foram 3. Está certo, irmãos? As viagens missionárias de Paulo foram 3? 3 mais uma a Roma, que não foi considerada viagem missionária. Mas Paulo realizou 4 viagens, mas a viagem última foi uma viagem que ele tinha desejo de conhecer Roma, e ele foi para lá, mas foi uma viagem turística, vamos dizer assim. Mas Paulo, de turismo, pregava o evangelho, não queria saber onde ele estava. Tem crente que quando sai de férias, não vai nem na igreja, né? Não procura uma igreja para poder congregar. Paulo não, Paulo ele foi fazer uma viagem de turismo e pregou o evangelho ao ponto de ter a sua vida em risco lá em Roma e tal. Então o que nós observamos é que há poucos textos no Novo Testamento, porém textos que eram para dar a ideia de que também aqueles que estavam se achegando ao evangelho pudessem se inteirar das ordenanças de Deus. Então 6 dessas passagens do Novo Testamento são a base do nosso estudo de hoje, tá certo? 6 dessas são a base do nosso estudo de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, do dízimo, que é uma questão muito importante. Você não vai me ver falando toda hora sobre dízimo na igreja, mas como estamos falando de mordomia, né, entendo que é importante e é dentro do contexto da mordomia que está inserido a questão do dízimo ao Senhor. Então, você vai observar que os povos de todo o mundo sempre ofereceram coisas nas suas diversas religiões. Não é verdade? Todas as religiões o povo oferece alguma coisa. Mas se você pegar o povo de Deus, lá no tempo de Moisés, Deus estabeleceu algumas festas, estabeleceu algumas ofertas, né? O livro de Levíticos, lá você vai encontrar as leis, as festas que deveriam ser oferecidas para Deus, as oferendas que deveriam ser feitas, os holocaustos, as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, tudo isso lá no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o que Jesus faz? Ele fala agora, olha, agora a oferta que Deus quer é o seu coração. Agora o que mais Deus quer é que você oferte você em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então hoje nós oferecemos a Deus é o culto ao Senhor, um culto racional, onde nós precisamos sim buscar a Deus o tempo todo e entender que aquelas oferendas que se faziam
eram propícias para aquele momento. Por quê? Porque até aquele momento não havia o sacerdócio que é Cristo, o sumo sacerdote por excelência. Tá? Naquela época havia a instituição dos sacerdotes humanos, e Deus não habitava naquela época nas pessoas. No Antigo Testamento, Deus não habitava na pessoa, não é isso? Deus fazia o quê? Deus visitava o seu povo. Visitava onde? Visitava no tabernáculo, no Santo dos Santos. Falava com o sumo sacerdote, recebia as ofertas e os sacrifícios que foram por ele mesmo instituídos em nome do povo. Então o sacerdote era aquele encarregado de fazer o quê? Levar os pedidos e os pecados do povo até o Senhor. E o Senhor então fazia o quê? O Senhor recebia e perdoava aquele povo. Mas você se lembra como é que funcionava? Quando o sacerdote ele fazia o ritual de purificação de maneira errada, o que acontecia com ele? Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele morria. Razão pela qual ele entrava com a corda amarrada e as suas vestes tinham guizos, porque se ouvisse o barulho dos guizos caindo no chão, ninguém podia entrar para buscar. Então tinha que puxar pela corda. Tá certo? Por quê? Porque não foi feito a purificação da forma correta como Deus havia ordenado. Então olha só como é que funcionava. Porque o lugar de Deus é o lugar santo dos santos. Aí agora veio Jesus. E Jesus fez o quê? Se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Para quê? Para que nós pudéssemos agora, onde estivéssemos, podemos falar com o Senhor. E existe uma coisa na nossa teologia reformada, chamada sacerdócio universal do crente, ou dos santos. Sacerdócio universal, o que é isso? Cada um de nós agora é o seu próprio sacerdote. Isso quer dizer o quê? Que você pode falar, desde que Jesus disse está consumado, desde que Jesus entregou nas mãos do Pai o seu Espírito, a partir de então, nós então temos agora o direito, livre acesso, porque o véu da separação não existe mais. Então, é muito interessante a figura do véu da separação, por quê? Porque o véu da separação, aquele véu que havia no tabernáculo, tá? Duas juntas de bois, historicamente, se diz que duas juntas de bois não conseguia rasgar. Tamanha era a força que havia naquele material trançado de couro de animais. Então, mas quando Jesus disse está consumado, aquilo rasgou de alto a baixo, pelo poder de Deus, simbolizando o quê? Que agora eu tenho livre acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho, que é Cristo. Então, a partir de então, naquele momento, nós podemos nos chegar a Deus. Por isso é que Jesus, ele vem dizer assim, olha, eu não vou abolir a lei, não, eu vou cumprir a lei. Eu vou mostrar que é possível cumprir a lei. É possível ser homem e cumprir a lei. Jesus foi 100% homem, ainda que seja, naquele momento, 100% Deus, que fosse. Mas ele mostrou para nós que é perfeitamente possível. Então a primeira coisa que nós observamos é que Abraão, ele dava o dízimo de tudo. Olha só, Gênesis 14, 20, vamos ver? Gênesis 14, 20, diz assim, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Está falando de quê? Abraão tinha vencido uma batalha, e ele, quando o povo vencia uma batalha, trazia das batalhas o quê? Os despojos. O que eram os despojos? As riquezas que haviam naquele povo que perdeu a batalha. Toda a cidade era saqueada e eles traziam os despojos, as riquezas daquela que perdeu a batalha. E daquilo tudo que ele recolhia, ele entregava o dízimo. Qual é a ideia, irmãos? É que tudo que nós temos e somos, devemos dedicar ao Senhor
parte daquilo que é dele. Aí eu acho interessante, né, que nós dedicamos tão pouco da nossa vida, do nosso tempo para Deus. Se Deus pedisse dízimo do tempo, hein? Você imagina? Aí nós não estaríamos muito bem não, né? Porque se você pensar em dízimo do tempo, quantas horas tem um dia? 24 horas, não é isso? Seria quanto? 2 horas e 40 minutos, todo dia. A gente não dá isso para Deus. Ah, pastor, mas então Deus não vai cobrar isso? Claro que não. Por quê? Porque Ele quer que nós vivamos em comunhão com Ele o tempo todo. Apesar de você não precisar viver dentro de um templo, mas você vai viver para Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, disse assim: olha, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Entende? Então, toda a sua vida, você está lá no seu trabalho, é para Deus. Você está em casa fazendo alguma coisa, é para Deus, tá certo? Quando você vai viajar, está de férias, é para Deus. Isso quer dizer o quê? Que a nossa comunhão com Deus tem que ser o tempo todo. 24 horas por dia estamos em comunhão com o nosso Deus. Então esta de Gênesis 14, 20 é a primeira narrativa na Bíblia falando sobre o dízimo. Então, para aquelas pessoas que falam assim: ah, mas o dízimo é da época da lei de Moisés. Não, é anterior a Moisés, porque foi instituído pelo próprio Deus. Se você observar, ainda não tinha o nome de dízimo, mas vocês se lembram o que aconteceu naquela história de Caim e Abel? O que eles estavam oferecendo? Vocês se lembram? Por que um matou o outro? Por quê? Porque um ofereceu alguma coisa para Deus das primícias, lembra? As primícias. O outro ofereceu do que estava lá, simplesmente foi lá, pegou umas hortaliças, pegou um negócio e tal, e ofereceu para Deus. Mas o outro não, ele, desde o nascimento, ele cuidou daquele animal, ele fez tudo para que ele tivesse uma diferença dos outros, deu o melhor para Deus. Meus irmãos, nós aprendemos muito, né, com Abel. Por quê? Porque dar o nosso melhor para Deus, dar o melhor do nosso tempo, dar o melhor do nosso vigor. Quantas pessoas já ouviram falar assim, ó: ah não, quando eu for já velho eu vou para a igreja, vou servir a Deus. E se não chegar na idade lá na frente, né? Se não chegar, não adiantou nada. Agora também você vai: ah, mas pastor, então quer dizer que não, se a pessoa se converter numa idade avançada, não vale nada? Não é isso que eu estou dizendo, né? Deus tem o tempo, mas se você puder fazer enquanto você tem vigor, melhor ainda, porque você vai poder trabalhar, vai poder fazer. Eu já não faço mais algumas coisas que eu fazia com mais agilidade quando eu tinha 20 anos, agora eu tenho 47. Então algumas coisas estão ficando mais difíceis, a barriga cresce um pouquinho, tudo mais, não é? Então é diferente. Então precisamos dar o melhor para Deus, o melhor. Então Abraão deu o melhor, ele devolveu o dízimo para o Senhor. É interessante que quando o texto fala que ele chama de Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote rei, que vem ao seu encontro, o nome lá é El Eliol, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus. Então aquele texto lá de Hebreus não está falando apenas de um Melquisedeque apenas, mas está falando do próprio Cristo, está retratando o próprio Jesus, onde então Abraão, ele entrega o seu dízimo para o próprio Deus, para Cristo, para ser usado, sabe, para abençoar vidas. Aí ontem eu estava falando sobre isso lá na nossa congregação, em Vila do Prata, e interessante que nós falamos para eles: irmãos, às vezes a gente entrega o dízimo na igreja presbiteriana, e temos que falar da nossa igreja, né? E tem gente que fala: ah, não, porque eu, sabe, não sei para onde vai. A IBB, por exemplo, ela tem inúmeros projetos sociais, educacionais, que são sustentados pelo dízimo, missões. A IBB tem um monte de missionários que são sustentados. Todos os missionários da JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, eles são sustentados integralmente. Os missionários nacionais, eles têm salário, plano de saúde e moradia.
pagos pelo dízimo que nós entregamos dentro da nossa igreja local. Por quê? Porque a igreja local remete 10% da arrecadação para o Supremo Concílio. E lá o Supremo Concílio faz isso. Temos 8 seminários na IPB sustentados pelos dízimos, sabe? Temos escolas, temos orfanatos, temos hospital, né? Hospital lá na região lá dos índios, né? Lá em Mato Grosso do Sul. Então nós observamos Caiuás, né? Então nós temos muitas coisas que são feitas, além de obras em si, né? Então nós precisamos entender que o dízimo pertence ao Senhor, e não cabia, por exemplo, a Abraão o administrar aquilo que não era dele. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós queremos ser Deus naquilo que é dele. Observe que Deus, ele nos permitiu ter 90%, e tem gente que vai administrar 110%, não é? Qual é o 110? A dívida, inclusive, não é? Porque não dá para você administrar aquilo que não é nosso. Então nós precisamos observar que o dízimo, ele é um dos pontos de partida para a mordomia cristã. A mordomia do dízimo é algo muito importante e que nós precisamos observar. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, dízimo também é uma questão de fé, de fidelidade e fé. Fidelidade é uma coisa, fé é outra, tá certo? A fé é aquilo que move você, é o dom de Deus para a salvação, né? E que move a gente a confiar e a acreditar que Deus é o sustentador da nossa vida, que Deus é o provedor da nossa casa. E o provedor não é o homem, o marido ou a esposa, não. Já vem muito essas frases, às vezes, de até crentes, né? Não, lá em casa o provedor sou eu. Na minha não sou eu, é Deus. Porque se Deus não der saúde, se Deus não der, né, o sustento, sabe? A Bíblia diz o quê? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde da noite, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus o Senhor dá tudo enquanto dorme. Então, enquanto a gente dorme, Deus trabalha, Deus nos sustenta, mas é preciso sermos fiéis. Então, a fidelidade ao Senhor é definitivamente algo que agrada ao nosso Deus, e é o ponto de partida para que nós, a cada dia, possamos observar o cuidado de Deus por cada um de nós. Mas uma outra coisa que no texto nos assegura é que nosso Deus, ele deu para Abraão uma riqueza imensa. Você sabe que Abraão foi muito rico. Se você já conhece a história de Abraão, né, quando Deus falou para Abraão, chamou ele, falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Disse para ele o quê? Em ti serão benditas todas as nações do mundo. Isso. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas Deus deu para ele 2 ordens. Quais foram as 2 ordens? Quem lembra? Quais foram, gente? Primeira ordem: sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Isso quer dizer o quê? Me obedece. Me obedece, tá certo? Segunda ordem que Deus deu para ele: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Bom, a primeira ordem ele cumpriu integralmente. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Não. Mais ou menos, porque ele leva o quê? Um sobrinho. Não era para levar ninguém, a não ser a sua própria família primeiro, a sua família máter, não é? Aí o que acontece? Qual a consequência da desobediência? Os rebanhos de Ló cresceram, os rebanhos de Abraão cresceram, os pastores deles começaram a brigar pela água, pela comida, pelo melhor bosque, pelo melhor capim, tudo mais, não é isso? E aí Deus colocou no coração de Abraão: olha, não é para vocês ficarem assim não. Mas olha como é que quando a pessoa tem um coração para Deus, um coração generoso, olha como Deus ele abençoa, tá? O que Deus fala para ele fazer?
olha, vai lá e fala para Ló, despede ele lá. E ele vai e fala: Ló, faz o seguinte, escolhe onde você quer ir. Se você for para um lado ou para o outro, porque não dá mais deixar brigando, nós somos família, e família não pode viver brigando, então você escolhe. Não foi assim? E Ló escolheu o quê? As campinas do Jordão, que foram dar onde? Em Sodoma e Gomorra. Foi bom? Não foi bom, mas Ló, ele olhou a aparência, ele olhou com os olhos carnais, e ele foi. Abraão foi para o outro lado, e diz a Bíblia que Abraão foi um homem riquíssimo. Deus deu tudo. Por quê? Porque foi um homem de fé, um homem de fidelidade a Deus. Abraão atribuía toda a sua casa, a sua vida, a sua fortuna e tudo a Deus, e não a ele, e não a sua própria força, a sua própria sabedoria de administrar bem. Não, atribuía ao Senhor. Meus irmãos, precisamos aprender com Abraão a atribuir todo o sustento da nossa casa, a administração do nosso lar, o cuidado do nosso lar ao Senhor. É dedicar honra a quem tem honra. E na nossa casa, a honra primeira precisa ser para Deus e não para pessoas. Em primeiro lugar, então quer dizer que Deus precisa ser o centro do nosso lar, sobretudo nas questões financeiras. Pedir a Deus para nos ajudar a administrar. Não estou falando aqui que o crente não pode ter ou possuir, que o crente não pode adquirir fortuna. Ele pode. A Bíblia não é contra isso, pelo contrário. Há várias pessoas na Bíblia que foram muito ricos, né? Salomão, Davi, tantos outros. Mas a Bíblia diz para tomar cuidado. Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o que a Bíblia está querendo dizer? Olha, você pode sim, mas eu quero lembrar você que é difícil um rico entrar no céu. Não são muitos ricos que entram no céu. Essa é a ideia da Bíblia, tá? Então, por que ele está falando isso? Para que as pessoas que são crentes e têm uma condição financeira melhor possam tomar mais cuidado, para não colocar o seu coração naquelas coisas ao ponto de ter a avareza no seu coração. Porque quando a gente coloca em primeiro lugar outras coisas que não é o Senhor, a avareza toma conta do nosso coração. E a Bíblia diz que a avareza é como pecado da idolatria. Então, nós precisamos dedicar, inclusive, os nossos bens ao Senhor. Senhor, tudo que eu tenho é teu. O Senhor exige os 10%, é teu, Senhor. Senhor, mas também os 90% são teus, porque eu sou teu. Tudo é teu. Agora, Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me deixa administrar para o Senhor. Isso é uma bênção para nós. Poder fazer parte daquilo que Deus quer que eu seja. Sabe? Então Deus deixa de tomar decisões. Isso tem sido chamado de, meu Deus, fugiu a palavra, Jesus, eu esqueci a palavra para eu falar, vou lembrar e eu falo. Estou falando a respeito da questão de você ter livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio, é livre agência. Hoje nós chamamos na teologia reformada de livre agência. O que é isso? Deus nos permite tomar decisões pessoais, não em relação à salvação. Por quê? Porque a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, não é? Mas em relação a coisas, Deus te dá o direito de tomar decisões. E muitas vezes nós não consultamos o Senhor. Deus nos dá o direito de tomar decisões, mas se você consultar o Senhor, melhor ainda, porque a chance das suas decisões serem bem-sucedidas serão maiores, se você consultar o Senhor. A segunda coisa importante é que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. O texto que nós lemos de Hebreus mostrou isso, sabe? O que é o sacerdócio de Cristo? Cristo, ele é o sacerdote por excelência, é o único sacerdote que ainda continua existindo, na figura plena do sacerdócio, que tem o dever de interceder por nós, e intercede por nós junto ao Pai. Lembra que a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Jesus, ele está à direita do Pai,
e advoga a nossa causa. Então o nosso Senhor continua sendo o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer isso? O sumo sacerdote eterno, que intercede por nós até hoje. E a Bíblia nos diz assim: nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos alguém que ainda vela por nós. Em Hebreus 11 vemos que Abraão, Isaac, Jacó, bem como Abel, Noé, José, todos os patriarcas viveram, lutaram, venceram e morreram na fé. Todos e muitos outros, venceram e morreram na fé. Então é importante demais que nós possamos viver desta forma, fazer assim, combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. E a fé precisa andar atrelada à fidelidade. Fidelidade em quê? Fidelidade nos dízimos, nas ofertas, fidelidade no tempo, fidelidade dedicando a nossa vida ao culto, fidelidade na pregação do Evangelho, fidelidade na oração, fidelidade na leitura da palavra. Sabe, fidelidade não é só em questão de dízimo. As pessoas às vezes confundem isso. A fidelidade é de você ter um único Deus. Deus requer fidelidade. Por quê? Porque você não pode ter outros deuses diante dele. Somente ele. O nosso Deus exige que você seja só dele. Ele não divide você com ninguém. Ele tem um zelo muito grande por nós, sabe? Então nós precisamos entender que até o fim nós precisamos guardar a nossa fé, mas também guardar a fidelidade ao Senhor. No passado, os sacrifícios da antiga aliança eram sacrifícios proféticos, que apontavam para Cristo. Por quê? Porque os sacrifícios serviam para quê? Para chegar o povo até Deus, não é isso? Quando os sacerdotes faziam o sacrifício, era para que o povo pudesse de novo ter acesso a Deus mediante o sacrifício. Então era um tipo de Cristo, porque Cristo não se sacrificou por nós. Diz a Bíblia que Jesus falou assim: ninguém tira a minha vida, mas eu espontaneamente a dou, e a dou pelos meus amigos. Jesus nos chamou de amigos. Olha que maravilha. Mas o amigo é aquele que conta confidência, é aquele que sabe tudo do outro, é aquele que entende o outro. E Jesus quer ser isso, quer ser o nosso amigo. Então, a conclusão que nós observamos é que, de verdade, o dízimo é algo que Deus requer de nós, mas não de maneira legalista. Eu só faço porque eu tenho um cargo na igreja, então eu tenho que fazer. Eu só entrego o meu dízimo porque eu estou no ministério de louvor, as pessoas vão ver e vai ficar feio para mim na foto. Não, eu não posso fazer de maneira legalista, apenas porque é uma ordenança. Mas a Bíblia diz que é preciso fazer com alegria. Com alegria. Então a entrega dos dízimos e ofertas é de fato algo que deve ser feito com alegria. Da mesma forma, o dízimo não pode ser entregue sem fé. Por quê? Porque a fé é que vai te dar a convicção de que você pode tranquilamente ser fiel ao Senhor, que não vai faltar nada para você. Mas fé não é barganha. Algumas pessoas e algumas igrejas por aí, querem fazer barganha com Deus. Dá isso que Deus vai te dar aquilo. Faça isso que Deus vai fazer aquilo outro. Deus não faz barganha com ninguém, meus irmãos. O nosso Deus não barganha fidelidade. O nosso Deus promete abençoar. O nosso Deus promete sustentar. O nosso Deus promete suprir as nossas necessidades. Isso Ele prometeu. Mas não adianta eu querer fazer, eu dizimar ou eu ofertar, de forma a fazer uma troca com Deus. Lembra daquela troca que o povo de Roma queria fazer? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar mais para que a graça seja maior ainda. O que Paulo diz para eles? De maneira nenhuma. Não useis a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Uma vez que vocês já foram libertos do pecado, da condenação do pecado, e é claro, foram libertos também da opressão do pecado, do domínio do pecado.
Então agora você não pode voltar para a lama de novo. É preciso observar isso. Então quando nós trazemos isso para a questão do dízimo, eu não posso simplesmente achar que eu vou ser fiel a Deus, porque Deus vai fazer para mim em troca. Não é uma barganha. É algo com liberalidade. Então, se for legalista, se for sem fé, ou se for como barganha, pode ter certeza, não será uma bênção. Não será uma bênção para você. Para que seja uma bênção para você, tem que ser algo vindo do seu coração. Algo que você faz com alegria, com singeleza no seu coração. Por último, meus irmãos, vamos observando que, com muita frequência, encontramos crentes aí que ponderam, a validade do dízimo, alegando que se trata apenas de uma forma de lei, alegando que isso não é mais para fazer hoje, e tantas outras desculpas por aí. Mas são apenas desculpas de pessoas que não têm fé, e que também não conhecem a palavra de Deus a fundo, porque se conhecer a palavra, e se conhecer o Deus da palavra, vai entender que o nosso Deus, Ele é o dono de tudo, e que nós, na verdade, não somos donos de nada. Então, inclusive, Deus é o nosso dono. Lá em 1 de Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Então Deus é o nosso dono. Nos comprou por preço, sabe? Então Ele tem todo o direito de exigir de nós. Se você é dono de alguma coisa, você tem todo o direito sobre aquilo. Deus é o nosso dono. Fomos comprados, fomos feitos filhos por adoção. Então Deus tem todo o direito sobre nós. E eu quero finalizar com 3 perguntas interessantes que nós temos aqui, para você pensar. Qual tem sido a minha oferta para o Deus que me criou e que me possui? O que você tem ofertado? Ali não estamos falando de finanças, de dinheiro, não. O que nós temos ofertado para Deus? A palavra de Deus fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Será que temos ofertado tempo para Deus? Será que temos ofertado uma entrega total para Deus? Será que temos ofertado o melhor dos nossos dias? O melhor do nosso ânimo, do nosso vigor? Temos ofertado os nossos filhos para Deus cuidar? Porque nós não podemos cuidar como deveria cuidar? Será que nós temos feito dessa forma? Porque a nossa vida, ela é uma constante oferta para o Senhor, ou pelo menos deveria ser. Então tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, sabe, todas as obras que praticamos, precisam ser uma oferta para Deus, uma oferta agradável a Deus. Segunda pergunta, eu tenho seguido o exemplo deixado por Abraão? Que exemplo? O de tudo devolver para o Senhor o dízimo. Será que nós temos feito dessa forma? E a última pergunta é, em quem tenho depositado a minha fé? Tem uma canção que eu gosto muito, que canta isso. Eu não vou cantar não, porque eu não vou conseguir, essa canção é muito alta. É do Anderson Freire. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Então a nossa fé, ela está firmada no Senhor e na força do seu poder. Nada mais importa, sabe, irmãos? Quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, tudo mais é secundário. Até mesmo a pandemia e tudo mais é secundário. Por quê? Porque nós estamos nas mãos de Deus. Porque Deus cuida dos seus. O nosso Deus é um Deus zeloso de boas obras, sabe? É um Deus que cuida da sua criação. Não é um Deus transcendente que largou a criação ao seu bel prazer. Não, Ele cuida de nós. Então nosso Deus é um Deus que cuida. Cuida de mim, cuida de você, cuida da sua família, sabe? Cuida de você no seu emprego, cuida de você na rua. Nosso Deus é o Deus que cuida de cada um de nós. Então que possamos ser cuidados pelo nosso Deus em nome de Jesus. Amém?